Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com Gustavo, Daniel e Douglas. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da Sotiego na terapia intensiva de Goiás. Vamos falar um pouquinho sobre formação, mercado de trabalho, educação continuada e perspectivas futuras. Eu quero falar para vocês, se inscrevam no canal, dá um like nesse podcast para ajudar a gente a alcançar mais pessoas para entenderem um pouquinho desse pedaço que é a terapia intensiva. Nós vamos falar primeiro sobre a formação na terapia intensiva e a prova de título. Eu quero convidar você, antes de entender um pouquinho sobre isso, a conhecer os nossos participantes. Eu gostaria que o Dr. Daniel se apresentasse, o Daniel se apresentasse, o Douglas e o Gustavo, para mim, por favor. Beleza, boa noite a todo mundo aí. Satisfação estar falando com vocês. Bom, meu nome é Daniel Freire, eu sou médico intensivista, especialista em medicina intensiva pela AMIB. E a gente está aí, trabalhando todos os dias. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas Ferrari, eu sou médico intensivista, também sou cirurgião geral. Acho que do grupo aqui eu sou o mais jovem, né? Acho que os outros dois foram meus professores. Mas a gente segue hoje na carreira como médico intensivista. E aí a gente quer discutir algumas coisas aqui para a gente propor algumas melhorias aí no que tange de terapia intensiva para o estado de Goiás. Boa noite, meu nome é Gustavo, sou médico intensivista, AMIB, né? Coordeno UTI UGOL, sou diretor técnico da Central de Transplantes. E a gente se reuniu aqui hoje no sentido de mostrar proposta para o avanço da terapia intensiva de Goiás, né? Nós estamos passando por um momento de transição, eu acredito, por melhorias contínuas assim, na terapia intensiva de Goiás. E estamos juntos nessa batalha por melhorias. Bom, eu vou pedir novamente, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like nesse podcast. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal como é que a formação dos profissionais na terapia intensiva é um dos pilares da qualidade. Como que é esse cenário em Goiás? Quem quer começar? Goiás eu vejo como um estado carente de profissionais especialistas, né, em terapia intensiva. Nos últimos 10 anos a gente avançou bastante, assim, nós temos hoje, eu entendo que todas as UTIs hoje elas são coordenadas por intensivistas, que é um cenário que há 10 anos atrás não existia em Goiás. Mas eu percebo que tem muito avanço ainda pela frente. Nós temos estados, Rio Grande do Sul, estados do Sul e Sudestes, em que a grande maioria dos profissionais dentro do ambiente de terapia intensiva, tanto os plantonistas, coordenadores, diaristas, responsáveis técnicos, são titulados em terapia intensiva. Talvez essa seja a busca que nós temos que correr atrás aqui no estado de Goiás. O que você acha disso, Douglas? Eu acredito que boa parte do que a gente tem hoje ainda não é o cenário ideal de cuidado. Acho que muito do que a gente tem de impacto, inclusive em resultados, em desfechos que são positivos para nosso ambiente, eles são dependentes de profissionais que tecnicamente são capacitados. A gente vivencia aí um longo período em que a UTI ela foi um cenário, às vezes, de profissionais que não tinham capacidade ou que estavam ali só como um meio de trabalho transitório até alcançar um outro objetivo. Um subemprego, né? Isso. Hoje a gente tem uma mudança de perspectiva, a gente quer alcançar alguns objetivos melhores. A gente vem conseguindo isso, talvez aí nos últimos 10 anos. Mas a mentalidade, a nossa busca, essa mudança de cuidado que seja feito por um médico que esteja realmente capacitado e que tenha interesse em manter cuidado dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente. A gente vem vivenciando, talvez, um aumento de intensivistas hoje no nosso cenário nos últimos 3 a 5 anos, de verdade. Mas ainda a gente vive uma falência ainda do ensino e capacitação. Eu acho que você falou tudo, assim, não só buscar profissionais titulados, mas buscar profissionais médicos
que estejam vinculados de corpo e alma com a terapia intensiva, né? Que não tem isso como uma ponte, um subemprego, igual você falou, profissionais que abracem a terapia intensiva como causa de vida, né? Como projeto de vida, né? Isso é interessante porque quando a gente procura, por exemplo, um profissional de outras especialidades, acho que para quem é leigo é muito mais comum associar, às vezes, você procurar um cardiologista quando você tem uma doença cardíaca, quando você procura um endocrinologista quando você tem um diabetes descompensado Exato. grave. A nossa perspectiva é justamente essa, de buscar talvez que quem cuide de um paciente grave dentro do cenário de terapia intensiva seja o médico capacitado, que é o médico intensivista. Especialista em doentes graves. A gente tem que chegar nesse ponto, né? Porque a gente tem muita brecha, muita falha, principalmente nos finais de semana, né? Que é onde a gente não consegue ter o profissional qualificado para exercer ali a terapia intensiva, mesmo nos dias ali mais difíceis, né? Que é final de semana, feriado. A gente tem já uma quantidade boa de intensivistas, mas eu acho que o mercado ele precisa ainda de pessoas mais qualificadas. Eu acho que ter hoje muitos residentes, muitas pessoas titulando, isso faz com que a gente vai ter um fortalecimento a longo prazo da nossa especialidade, porque a gente vai ter esses cargos sendo ocupados por especialistas, a gente vai ter esses especialistas na linha de cuidado do paciente ali, no dia a dia, seja final de semana, feriado, enfim, o que a gente precisa talvez é globalizar o intensivista no local dele, no habitat dele, que é a UTI, né? Antigamente, a gente ia para um plantão, tava lá um dermatologista de plantão, tava outra especialidade, um cardio, não tem nada contra, mas sim, a nossa especialidade não era só da gente. A gente dividia a nossa especialidade com outras especialidades. E hoje a gente está vendo um incremento aí de vários intensivistas. Então a gente está tendo uma... tipo como a gente está voltando para o local onde a gente deveria já estar, entendeu? Então, acho que isso foi muito importante mesmo. Vocês falando, eu sou a leiga do assunto. E eu sei que tem a questão do título da AMIB. O que isso interfere na questão de ter mais intensivistas e como que a Sotiego pode ajudar nisso? Tá. Basicamente, a gente tem duas formas de ser especialista. Uhum. Para a gente, o que conta é ter um registro de especialista. Para ter o registro de especialista, a gente tem basicamente duas formas de conseguir isso. Ou fazendo uma residência médica, que é um programa de pós-graduação avançado em medicina, ou titulando, que é uma prova que acontece pela sociedade, em que você faz uma prova em 2 etapas e você consegue tirar o título. Então, basicamente, a gente tem essas duas formas. Então, a gente vem tendo um aumento de vagas de residência nos últimos anos, então a gente tem mais médicos que têm interesse e vêm se formando como médicos intensivistas, e mais pessoas também interessadas em titular, em colocar a prova para tirar o título. O peso do título, para a gente, é grande porque você se coloca para ser avaliado em tese pelos seus pares. Então, são outros intensivistas que estão te avaliando numa prova teórica e também numa prova prática. Isso é muito interessante. O ser humano não gosta de ser avaliado, né? Ele não gosta de ser testado, né? Não gosta. Quando a pessoa é testada, ela é colocada à prova. Então, às vezes a pessoa ele treme, fica numa situação difícil, mas eu acho que a prova, ela pode diferenciar, às vezes, não o hard skill da pessoa, nem soft skill. Eu acho que vem por um sentido de testar aquele profissional para ver se aquele profissional está habilitado para exercer aquela especialidade. Então, a prova, ela faz isso com a gente, né? Ela testa as nossas habilidades, né? Seja ela qual for, né? Eu acho que a prova também, ela tem um peso, porque dentro do nosso cenário a gente ainda tem poucas vagas de residência para a quantidade de vagas que a gente tem de trabalho. Ajuda, né? complementa. Então, a importância do título da AMIB também é ajudar as pessoas que têm interesse, que elas não passaram um programa de residência, inclusive de médicos que são mais antigos, mas têm uma vivência grande, mas dá oportunidade para esses médicos de se qualificar. Então, eles tendo interesse, a prova tem um peso muito grande. É ele dizer que, embora ele não tenha feito um programa de residência da especialidade, ele tem conhecimento e domina tecnicamente, e por isso a prova de título eu acho que é bastante interessante. E é uma prova bem elaborada, né? Uma prova que avalia de forma, na medida do possível, de uma forma completa o especialista, né? O candidato a especialista. Tanto que é uma prova que ela é bem reconhecida pela AMB, né? Pela Associação Médica Brasileira. Eu lembro que o Dr. Ciro, quando eu fui fazer a minha prova, ele chegou e falou assim, ó,
pensa que você está dentro da UTI. Você vai fazer hoje aqui um plantão. E você vai ser perguntado como se você fosse perguntado numa visita multi. O que que você faz aqui? O que que você faz aqui? E o que que você faz aqui? E a prova foi isso. Então, assim, eu acho que a AMIB, ela tá avaliando os candidatos, ela tá colocando o cara numa situação do dia a dia. É aquilo ali, ó, o paciente tá grave, tá ali saturando, o que que você vai fazer? Ah, o paciente está apresentando esse sintoma, que diagnóstico você pode dar para isso aqui? Então, eu vejo a prova hoje como uma coisa muito bem elaborada. Ela coloca a pessoa em teste, mas ao mesmo tempo ela testa aquilo que é necessário para a pessoa do dia a dia, não é? A prova não é injusta, é uma prova que é feita. A gente acaba sendo avaliado por médicos que são referências, então você encontra vários nomes interessantes ali no cenário nacional. Legal, essa Isso parte é bem melhor. legal, você vê seus pares, você se sente bem. Mas acho que o maior peso dela é justamente essa oportunidade e você se provar que dentro dos seus pares você está capacitado. Acho que não é uma prova fácil, às vezes pode não parecer justa, mas é uma prova que tenta abordar pelo menos parte teórica e prática. Na sua época foi bem mais puxado, né? Do ponto de vista teórico, né? Porque a metodologia da prova era diferente. Melhorou um pouco, né? Ela, inclusive, avalia mais, igual você falou. Antigamente, ela não tinha muita avaliação de hard skills, de trabalho multiprofissional, né? Tinha pouco de ultrassonografia. É o que vem evoluindo, né? O que o mercado vem cobrando e a AMIB vem se adaptando, né? Tem sempre aquela historinha, porque a prova ficou mais fácil. Não, ela se adaptou à nossa realidade. À realidade atual. Né? Eu não sei dizer se a prova, o nível ficou mais fácil, mas eu acho que os critérios, talvez eles tenham ficado mais flexíveis. Não tenham sido tão rigorosos. E talvez mais objetivo, mais claro, mais focado talvez mais justo na prática. para a pessoa. Sim. Porque não é uma prova que o objetivo dela não é classificar. Reprovar e nem classificar. Você não está competindo com outras avaliar, pessoas, é avaliar sua capacidade. Sua capacidade, sua competência para atuar no mercado de trabalho. A prova melhorou, ela amadureceu. Sim. Mas como que isso que vocês estão falando vai proporcionar uma melhoria no futuro, de acordo com o que a Sotiego propõe? Eu quero entender um pouquinho quais são as melhorias que vão vir através disso que vocês estão comentando, e também quero saber um pouquinho da experiência de cada um. Eu vejo isso como fomento da especialidade, né? É o que a gente comentou lá no começo. Nós estamos precisando de especialistas. Nós estamos pessoas precisando de médicos cujo propósito de vida seja trabalhar com doentes graves na terapia intensiva. Isso é escasso no estado de Goiás ainda, né? Já foi pior, nós estamos avançando, mas comparados a outros países e a outros estados, nós ainda temos muito o que avançar. Então, na medida que a gente consegue incentivar, ajudar essas pessoas a se formarem, né, para poder conseguir título, nós estamos fomentando a terapia intensiva em Goiás. E eu acho que até no sentido de fomentar até a remuneração, né? A gente precisa lutar por uma remuneração mais qualificada, uma remuneração melhor, para que esses profissionais eles tenham de fato interesse em abraçar a causa e fazer da terapia intensiva um propósito de vida. Na medida que a gente considera a terapia intensiva subemprego de vários médicos não especialistas, fica mais fácil empresas, hospitais remunerar isso de forma pior, né? Então a briga também estaria aí, né? Por melhores remunerações. Desculpa, não. Acho que a terapia intensiva ela precisa ser vista como especialidade. Sim. As pessoas precisam identificar. Mas acho que, de modo geral, as pessoas nem conhecem que existe um médico que é especialista daquele ambiente. Exatamente. E isso acontece demais. Quando eu passo no corredor do hospital, ele pergunta, tô na UTI. Você fez? Você é o quê? Sou médico intensivista. Mas qual que é a sua especialidade? Isso. Intensivista. Isso é uma especialidade médica para lidar com esses pacientes. Eu acho que quem ganha principalmente é a população. Porque quando você tem um especialista ali realmente cuidando na beira do leito, ele faz diferença. Isso aí, e a Sotiego, ela entra... A Sotiego é a Sociedade Goiana de Terapia Intensiva, ela é regional da AMIB no estado de Goiás. O que a AMIB quer hoje? Ela quer um médico especialista na beira do leito. Ela quer titular o RQE, ela quer titular um médico que gosta de terapia intensiva e trabalha há muito tempo, ele quer titular um entusiasta de terapia intensiva. O que a AMIB quer, no fundo? Ela quer que mais especialistas estejam à beira do leito. É isso que ela quer. Por quê? Isso porque denota qualidade.
A qualidade no atendimento. Até a gente, como leigo, em escutar isso, dá uma tranquilidade. Se eu estiver lá, eu vou ter especialistas cuidando de mim. Se eu estiver com um parente que eu amo, vou ter especialistas Eu cuidando vou longe, dessa pessoa. eu faço um paralelo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, ela vai colocar uma prótese. Ela vai lá, consulta, eu quero um especialista na cirurgia plástica, eu quero um cara que especialista, não, que ele tem resultado, que é isso, olha a ficha técnica todinha. Quando chega na UTI o parente, ninguém pergunta nada. E nesse ponto, cara, a pandemia veio mostrar a importância da terapia Exatamente. intensiva, Foi né, cara? aí Porque que você Escancarou pegou, o déficit. escancarou o problema do déficit, porque nós não conseguimos formar as UTIs com pessoas qualificadas. Nós tivemos uma patologia única, então isso foi nivelado por base, e a gente viu resultados totalmente discrepantes de unidades para outras. O que A mostrou, patologia era a mesma. o que mostrou que As as comorbidades unidades, dos né? doentes eram a mesma. Mas você vai pegar a mortalidade, comparar a mortalidade, fazer um benchmark entre uma UTI e outra, você vai perceber o tanto que foi díspare, né? E isso aí está totalmente Eu vinculado à acho que formação. esse é o ganho, acho que de forma técnica, mais claro, assim. Talvez o desfecho do seu cirurgião plástico é uma estética bonita. Pra gente, o nosso desfecho é morte. Então, a gente reduz mortalidade, a gente Reduz tempo mortalidade. de internação, a gente reduz custo quando você tem um especialista que É uma raciocina. importância absurda, Então, é né, absurdo. cara? Os nossos pesos, eles são extremos. Só que eles não são bem entendidos para quem está fora desse cenário. Porque tudo se justifica dentro da UTI. Até a morte é justificável. Mas, às vezes, Esse é esse um peso, a problema. gente entende que a depender de um cenário com especialista, isso muda de forma O totalmente. desfecho pode ser Desfecho totalmente diferente. É aí que entra a MIB, tem que titular, porque se ela quer titular todo mundo, ela quer o RQ, ela quer o entusiasta, então ela quer colocar o especialista na beira do leito, esse que é o objetivo. Então a gente da sociedade, o que a gente faz? A gente apoia isso, até porque se você tiver mais especialistas, mais pessoas vão estar defendendo a especialidade junto com a gente, porque, eu vou pagar a MIB no final do ano lá, R$900, que seja... Aquele dinheiro que você paga para a AMIB, ele é revertido para a Sociedade Goiana de Terapia Intensiva, que vai pegar esse dinheiro e fomentar a terapia intensiva no estado. Vai fortalecer a nossa especialidade e vai fazer acontecer, que é o que está acontecendo, né? Goiás melhorou muito, né, nos últimos anos, depois dessa quantidade de pessoas que se especializaram, seja RQE, título, entusiasta. Aproveitando essa questão que você falou que Goiás melhorou muito, como é que está o mercado de trabalho? Eu vou direcionar essa pergunta mais para o Douglas e para o Gustavo, e eu quero que você faça o desfecho para mim, Daniel, sobre isso. Porque assim, como é que está o mercado de trabalho do intensivista e os outros profissionais dentro da UTI em Goiás? Eu acho que ainda falta uma remuneração adequada, né? A gente luta ainda por uma remuneração... Na verdade, eu acho que nem por remuneração, por reconhecimento, que o Douglas falou. Eu acredito que até por essa visão mesmo de qualquer um da plantão em terapia intensiva, né? É só fechar uma escala, chamar um monte de médico, tem médico formando a torta direita no estado, né? 3 mil por ano. E aí a gente monta uma escala, tá pronto a UTI. E na verdade vai muito além. A UTI é o ambiente mais caro do hospital, onde a maior parte do recurso é empregado. Má prática vão gerar uma série de doenças relacionadas à assistência à saúde que tem um custo elevadíssimo, sem contar que elas estão vinculadas ao aumento de mortalidade. Então, eu acho que a UTI no estado ainda precisa de reconhecimento, precisa de melhor entendimento para a gente buscar melhor remuneração ainda, né? Eu acho que é um ambiente de muita transição. Então, os profissionais, existe um grupo de profissionais que são permanentes e que se fixam, mas a rotatividade é muito grande. Então, a cada ano a gente vê um grupo de médicos entrando e saindo, entrando e saindo. Isso é muito desinteressante para a especialidade. É muito desinteressante quando a gente pensa em desfecho para os nossos pacientes. Mas isso torna ainda um ambiente que atrai profissionais. Então, existem vagas em diferentes cenários. Talvez a gente não tenha a mesma quantidade de vagas de gestão ou de referência como a gente tinha 10 anos atrás, até porque a gente tem mais intensivistas no mercado hoje. Essas vagas, aos poucos, elas vão sendo preenchidas. Mas eu acho que o universo de médicos intensivistas para assumir os papéis, às vezes de horizontais, de plantonistas, eu acho que ainda é muito grande. Então, a gente ainda tem um número muito grande aí de vagas para ser preenchidas, de fato, por médico intensivista. Depois que a gente entrou nessa fase pós-Covid, que a gente conseguiu
pelo menos uma valorização da sociedade em relação ao que a gente fez na pandemia, eu acho que o mercado ele modificou, né? Antes ele era monopolizado. Eu acho que a gente tinha um mercado fechado, a gente tinha pessoas que dominavam muitos serviços, você não tinha abertura, e o mercado abriu. Abriu porque abriu mais UTIs, abriu porque a fiscalização ela começou a acontecer. Hoje você tem um CRM mais ativo na fiscalização. Vigilância sanitária, o pessoal está cobrando diarista, o pessoal está cobrando o intensivista dentro da UTI. Então, em muitos lugares, eles tiveram que se adaptar. Eles tiveram que contratar o intensivista para poder funcionar a UTI. O próprio Estado começou a entender a importância de indicadores, né? De avaliação de indicadores, de fazer benchmark, né? De fazer acontecer dentro da UTI. Até porque no estado de Goiás, as maiores UTIs são públicas. Então, esse dinheiro que é usado, ele tem que ser bem gerido. E é gerido por uma pessoa que é especialista, que ele vai entender de gestão. E na nossa formação, a gente tem gestão. Então, o especialista em medicina intensiva, ele tem gestão. Então, ele é o cara que consegue ser o diferencial dentro da unidade. Ele tem a visão de gestão, ele sabe aonde ele pode poupar recurso e aonde ele deve colocar o recurso. E destinar exatamente para fazer o que a gente fala que é o denominador comum. Tirar o paciente com o menor custo possível. Eu acho que a gente talvez não tenha um grande número também de déficit de vagas na área. A gente tem, de fato, um déficit de intensivistas na área. Acho que esse é o grande mudança. Acho que à medida que a gente for tendo intensivistas de fato, de formação, a gente consegue fazer uma pressão natural dessa quantidade, e aí começa a acontecer isso, a gente começa a nivelar, a gente começa a ter ponto de corte. A gente quer um profissional melhor, a gente quer um resultado melhor, e aí a gente busca começa uma a remuneração melhor. Ter um impacto em remuneração, em indicador, a gente consegue montar uma equipe melhor capacitada. Então, o mercado, ele gera uma pressão quando você tem profissionais. E então, a gente gera melhor. Equipe é tudo. Na hora que você forma uma equipe ali, um time de bons profissionais, você coloca na sua escala diaristas, intensivistas, coordenador, um time ali, você vê a diferença. A diferença é a sobrevida. Você reduz todos os seus índices, você melhora todas as suas ferramentas de gestões e você chega no ponto, no final, o paciente sendo tratado e ele sai com o menor custo possível, gerando a possibilidade de você tratar mais pacientes. Rotatividade maior em leito, você consegue, o intensivista ele consegue tratar o paciente de uma forma mais objetiva, tirar o paciente mais rápido daquela situação. Por quê? Porque ele segue protocolos. Ah, eu vou tirar sedação. Ah, eu vou tirar um antibiótico mais rápido. Eu vou tratar esse paciente por menos tempo. Ah, ele não precisa mais, vou dar alta. Então, não tem mais aquela história, vou segurar o paciente no leito, não sei o quê, entendeu? Então, a rotatividade favorece isso aí também. Eu acho que para quem é médico, às vezes, essa percepção de que qualquer médico consegue dar um plantão em UTI, isso vai acabar. Acho que o mercado vai pressionar nesse sentido. Então, eu acredito hoje, se a gente tivesse 100 vagas hoje de emprego numa UTI, e essas 100 vagas tivessem sido ocupadas, talvez 5 médicos sejam realmente intensivistas. Então, ao meu ver, eu tenho 95 vagas abertas, na verdade. Acho que no futuro essa é a ideia. Então, acho que o mercado de trabalho, completamente ele aberto. vai estar absolutamente aberto, porque é o profissional que eu quero. E como é que pode acontecer para vocês aumentarem as oportunidades para que os médicos queiram se especializar para intensivistas? A gente já está tendo isso. Como que está sendo feito? A gente está com pessoas com muito mais interesse, porque as pessoas estão vendo a mudança no mercado. Pessoas hoje chegam para mim e perguntam assim, Daniel, eu antes no passado falei para você que não era importante talvez titular, mas hoje eu já estou mudando a minha opinião. Aquilo que você conversou comigo no passado, eu já assimilei aquilo ali. É porque você estava falando coisa além. Porque a pessoa, há 5, 6 anos atrás, eles chegavam para mim e falavam assim, não, para que você vai fazer essa prova? Você tem plantão, você vai ver sua vida, dá seu plantão, você não precisa coordenar nada. O mercado está mudando. A gente está buscando pessoas mais especializadas hoje, pessoas realmente que têm capacidade. Outra vez, a gente foi passar a visita no leito, o médico falou assim, doutor, nossa, eu pensei que dar plantão na UTI era só passar a catéter venoso central, PAM, conversar ali com o fisioterapeuta. Ele viu que o buraco era muito mais fundo, ele começou a estudar. Ele hoje quer
titular. Então, assim, a pessoa vai percebendo que não é só um plantão que ele pega, não é um plantão comum, como muita gente pensava no passado. Ah, vou pegar um plantão de terapia intensiva ali, fazer um biquinho ali, ganhar uma grana. Ele tá vendo que o buraco é muito mais fundo, porque quando ele chega no plantão, ele é cobrado. Ó, meu irmão, você não olhou, tal, você não viu o exame aqui, você não mexeu no ventilador, deixou o doente sedar, tal. Então, o cara tá sendo cobrado, ele tem que estudar. Qual que é a devolutiva dele? Eu tenho que estudar, tenho que me atualizar, eu tenho que fazer o título. Alguma coisa eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder O meu nível de emprego. responsabilidade está cada vez maior, está cada vez mais adequado à função, na verdade, né? Está cada vez maior. Eu acho que para a gente alcançar que a gente tenha interesse, seja um ambiente atrativo profissional, acho que a gente tem que ter remuneração. Então, os profissionais, eles buscam, tem que ter equilíbrio nesse sentido. Então, a gente tem que ofertar ou atrás de meios para a gente conseguir, pelo menos, remunerar um pouco melhor os nossos médicos intensivistas. Esse peso da remuneração, ele é fundamental. Mas perguntar sobre isso mesmo. Mas eu acho que ele vai vir na medida que o mercado está evoluindo, ele vai pressionar e vai acabar aumentando, porque ele não vai ter opção. Nesses últimos tempos, melhorou? Melhorou. Depois que começaram as fiscalizações, cobrou diarista dentro da UTI, cobrou intensivista dentro da UTI, quantos intensivistas, colegas nossos já conseguiram coordenar a UTI? Indicadores, né, velho? Benchmark é um trem fantástico. Tudo. Você tem uma UTI no mesmo ambiente, no mesmo nosocômio. Uma UTI que roda 60 doentes, né? Uma UTI que roda 25 doentes, o mesmo perfil de doente, o mesmo investimento, o mesmo material humano, o mesmo MatMed, e com resultado totalmente diferente. Então, é pressão de todo lado por melhoria de qualidade, né? Isso aí vem num sentido que, recentemente, teve UTI que a coordenação inteira foi retirada por causa de resultado ruim de gestão. O problema não era o médico que não estava indo, o problema não era o que estava acontecendo lá dentro, que a UTI, da forma como a UTI estava sendo tocada. O problema é que os índices eram muito ruins, eram alarmantes. A gestão do hospital chegou e falou assim, olha, não tem como continuar mais. Outra equipe assumiu. Então, a gente está vivendo um momento de gestão mesmo dentro da UTI. Então, quem vai fazer essa gestão? Tá, mas o que pode ser feito para melhorar isso o mais rápido possível, para a gente atrair mais intensivistas? Eu acho que o intensivista ele precisa ser valorizado. Acho que nesse ponto, esse é o papel das sociedades, né? Ele precisa ser visto. Então, talvez há 10, 15 anos atrás, quem era intensivista? A gente já está falando que a gente não identifica, as pessoas não identificam a terapia intensiva como uma especialidade. E quem trabalhava eram alguns gatos pingados que tinham títulos, que realmente tinham registro de especialista, e essas pessoas viviam em ambientes isolados, né? Então elas não eram vistas também pelas sociedades. Então acho que boa parte disso é responsabilidade nossa, dentro de uma proposta de sociedade, para que a gente veja esse profissional e a gente oferte meio dele ter mais qualidade de trabalho, a gente pressione o salário, que ele tenha educação continuada. Então, ele precisa ser visto. Ele precisa ver que existe uma coisa maior em que ele, mesmo sendo especialista, ele vai continuar em desenvolvimento. Eu não sei se quem era intensivista 10 anos atrás conseguia se ver dentro de uma sociedade, desenvolvendo um trabalho, tendo educação continuada. Eram pessoas que tinham se formado para viver ali dentro de um pequeno ambiente. Então, acho que a gente precisa... o médico intensivista ele precisa ser visto dentro de um grupo maior. Acho que isso que faz parte de ser visto, né? De ser valorizado. Eu acho que o avanço tecnológico, principalmente porque a terapia intensiva foi uma das especialidades que mais tiveram inovação nos últimos 10 anos e que ela atualiza todos os dias. Né? Ela cobra da pessoa que está estudando, ela cobra da pessoa que já estudou e ela cobra da pessoa que vai estudar. Então, a gente era... Há 10 anos atrás, você lembra, Gustavo, como é que era? Era totalmente diferente a cobrança. Tinha aquela ideia da pessoa ir para o plantão e ficar na intercorrência. E não é assim que funciona mais. Hoje em dia, você vai para um plantão... Altamente dinâmico, né? Dinâmico. Altamente. Se a pessoa está lá realmente de plantão, ela vai cuidar dos pacientes de verdade. Ela não vai ficar em intercorrência esperando ser chamado. Isso é uma coisa que mudou muito. E eu acho que houve uma mudança de mentalidade em relação do que é um intensivista. E as pessoas estão querendo, estão se interessando por fazer, estão se interessando por titular, estão se interessando. Tanto é que as residências hoje, você pega o PSU hoje, terapia intensiva está muito concorrido. Em todos os lugares tem concorrência alta, não tem concorrência baixa mais.
Tem desistência. Tem desistência porque às vezes a pessoa pensa que terapia intensiva é uma coisa, quando ele vai para a realidade, ele vê que é outra, não era aquilo que ele queria, e ele acaba desistindo, porque a pressão é grande. E a Sotiego vai agir aí, sabe? Eu acho que é o fomento. A palavra é fomento. Fomentar o ensino, fomentar a integração, fomentar a comunicação, fomentar a gestão, fomentar o multiprofissionalismo, né? Engajar as equipes multiprofissionais, não só médicos também. A sociedade ela vem aí para levantar a bandeira, eu acredito, né? A ideia é levantar a bandeira o mais alto possível, abraçar a causa, né? Abraçar a responsabilidade, falar, ó, nós estamos aqui, a ideia da gente é apoiar vocês, integrar, né? Juntar todo mundo no mesmo propósito, na mesma causa, e fomentar o ensino, fomentar talvez até a pesquisa, né? Goiás tem pouco disso. E a gente vai iniciar esse ano. Tem um projeto agora esse ano que a gente vai conseguir integrar um jornal com todas as residências do estado. Isso é um projeto que já estava no papel, a gente está colocando e está conversando sobre isso. E a gente recebe mensagens dos chefes de serviço. Ó, Daniel, por que a gente não faz isso aqui? As ideias vêm de fora. Então, assim, a gente está colhendo ideias e vai trazer isso para esse fomento que você está falando. Eu acho que talvez a entrega de artigo científico, vamos discutir, trazer mais gente de fora, ouvir opiniões, entendeu? Eu acho que isso vai melhorar bastante. Bom, tem a questão que a Sotiego traz também, os webinários e a educação continuada. Acredito que isso também vai melhorar bastante a questão dos intensivistas estarem mais ativos e mais presentes e quererem estar cada vez mais se especializando. Me explica um pouquinho, Gustavo, como é que isso vai ajudar na educação médica? Esses webinários, como é que isso traz essa ajuda para a educação médica? eu acho que foi o que todo mundo comentou, que hoje, eu acho que não só a terapia intensiva, mas a medicina em geral e qualquer área do conhecimento, ela é muito dinâmica, né? Então, são novas habilidades surgindo, são novos equipamentos surgindo e são novas evidências científicas se atualizando, se modificando, surgindo, né? Entrando em decadência, entrando em queda. Então, para quem atua e tem um propósito de vida de atuar de forma séria e o mais benéfica possível, né? Ele tem que estar em contínua atualização, não tem como. Então, isso que a sociedade promove, que são todas essas aulas, essas discussões, eu acho que agregam demais, porque traz profissionais de nome, né? Pessoas que estão envolvidas nesse processo de contínuo de aprimoramento, de educação, para levar essas atualizações ao maior número de gente possível, né? O maior número de pessoas possível. E a própria tecnologia ajudou demais, né? Hoje, webinar, né? Aulas, videoaulas, né? A internet veio aí para Popularização do Zoom. Para ajudar A demais gente se comunica, né? Então a gente tem muita gente capacitada, mas a gente se comunica muito pouco. Acho que a Sotiego é um ponto de união, e aí é um meio da gente popularizar conhecimento. Isso então, aí. O modelo de webinar, por ser online, então eu posso ter pessoas, inclusive dentro de um plantão, em casa, pós-plantão, em ambientes diferentes. A mesma pessoa que está em Goiânia está assistindo a mesma aula de quem está em Rio Verde, quem está em Porá. Então, são várias... O webinar é um modelo muito interessante e a gente consegue trazer gente que é muito capacitada. Então, a gente já teve aula com várias pessoas de renome nacional. Peso na terapia intensiva nacional. Peso, justamente porque a gente tem um modelo que é super interessante, que é um webinar. Ô Douglas, conta um pouquinho da sua experiência com o webinar pra gente. Os webinários pela Sotiego, acho que eles fortaleceram no último ano. Acho que o Daniel encabeçou várias aulas em relação a isso, conseguiu angariar um monte de pessoas super capacitadas dentro dos principais temas de terapia intensiva. Acho que isso é um ponto super positivo para a gente manter. Eu acho que ensino, de modo geral, é um interesse muito grande da gente. Então, acho que desde a época da pandemia a gente escancarou um déficit de conhecimento técnico, inclusive dos médicos já intensivistas, e que a gente precisava se aproximar de grandes centros de ensino, de pesquisa e de conhecimento. Então, acho que a gente vem mudando isso, e os webinários são muito interessantes. Então, tudo que a gente tem de proposta
vem em endossar esses webinários que a gente iniciou já no ano passado e trazer mais pessoas e mais temas de atualização. Acho que foi bem interessante aí o último ano. Parabéns pro Daniel. Difícil também, né? Que Porque conseguiu. trazer certas pessoas assim para palestrar não é muito fácil. Bom, o João sempre deu carta branca pra gente, isso aí a gente tem que deixar claro, né? O João deu carta branca pra gente fazer acontecer. Então, a gente com a logo da Sotiego, a gente conseguiu chegar nas pessoas. Porque antes a gente chegava num palestrante X e falava lá, mas como é que é isso aí? É no hospital, tal, não sei o quê. Não demonstrava interesse. Na hora que você convida agora as pessoas se sentem lisonjeadas de estar participando. Mas Honrados. tem um cronograma Tem um cronograma. específico? Geralmente Como que a gente faz às quartas-feiras, às 20 horas. A gente sempre escolhe temas variados. A gente tem agregado, por exemplo, a equipe multi nos webinários. A gente não tem, por exemplo, feito só webinários para médicos. Inclusive, os últimos que a gente fez em 2024, a gente fez mesa redonda com enfermagem, a gente fez mesa redonda com a psicologia, a gente trouxe assunto de nutrição, fonoaudiologia, o déficit, e tentando agregar um tema, por exemplo, vou trazer um tema de fonoaudiologia. Vou trazer um tema de fonoaudiologia que agregue o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, todo mundo, não só fonoaudiólogo, senão fica uma aula para fonoaudiólogo. Não é o objetivo. O objetivo é você trazer essas aulas. É claro que o público principal é o médico, né? O nosso público principal, quem que é o público principal da Sotiego? Os residentes de terapia intensiva do estado. É feito para eles, né? Esses episódios são feitos para eles. Então, assim, a história do webinar, ela é um pouco engraçada. Ela começou, assim, com uma provocação para residente, entendeu? Você tem que fazer uma aula para mim, vamos fazer uma aula ali. E juntou, e foi o primeiro episódio, foi com 4 pessoas assistindo. Então, assim, foi lá uma aulinha de pós-operatório, sangramento no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Isso foi. Aí começou umas aulinhas dentro do hospital e agregou e chegou dentro da sociedade. E hoje a gente não tem mais educação, né, continuada, a gente tem educação permanente. Porque é toda semana, não falha nenhuma. Tem semana que é o Gustavo que apresenta, tem semana que é o Douglas que apresenta, tem semanas que o Douglas dá aula, o Gustavo já deu várias aulas, eu já dei aula. A gente agora está trazendo pessoas de renome, né? Porque a gente quer falar assim, não, vamos discutir um tema, vamos discutir ventilação mecânica, vamos trazer. Quem que é a referência de ventilação mecânica do Brasil? Fulano. Então, vamos trazer ele aqui. E na hora que a gente chega para perguntar para essas pessoas, o cara, nossa, eu já estava esperando seu convite. Essa semana a gente convidou uma pessoa de São Paulo, ela mandou uma mensagem assim que ela não acreditava no que estava acontecendo. Ela falou assim, nossa, ela quase chorou de agradecimento, porque ela não esperava ser chamada para poder, porque ela acabou de titular, né? Ela acabou de titular em medicina intensiva e ela é uma médica assim que tem um Instagram movimentado, ela explica as coisas muito bem explicado. A Maria Amélia, ela ficou lisonjeada, ela achou aquilo ali espetacular. É uma ferramenta da gente se conectar o estado de Goiás com os outros estados, que estão talvez mais avançados nesse sentido. E para você ver, depois que a gente conectou a Sotiego com essas pessoas importantes da terapia intensiva, quando você chega no congresso, as pessoas te reconhecem. Fala assim, opa, tudo bom, tá? É outra história. As pessoas agregaram aquele valor, porque a gente gerou um valor. Quando a gente gerou aquela aula, a gente gerou um valor agregado de conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito importante. Você dissemina conhecimento. Você faz pessoas lá de São Paulo chegar aqui em Goiás. Tinha gente que nem conhecia de certos palestrantes. Conheceu, adorou a aula. Falou, nossa, adorei essa aula, adorei esse professor. Cadê esse professor? Eu quero chamar a aula, entendeu? Então, estimulou o conhecimento. Aflorou, né? E assim, qual que é a proposta que você tem para a Sotiego para permanecer esses webinários com essa sequência, com esse empenho que está tendo? Ou você acredita que não é necessário mais tanto empenho, porque o webinar já está indo por si só? Eu acho que ele chegou num ponto já que ele tá caminhando. O start já foi dado, ele já caminha já. Ele precisa de continuidade. Ele precisa de continuidade. Como é que a gente vai fazer em termos? Vamos ter que agregar mais pessoas, vamos ter que chamar mais pessoas, vamos ter que conectar mais pessoas, fazer o webinar chegar igual a gente fez. A gente vai fazer um evento, já fizemos, né, um evento lá no Rio de Janeiro, com a doutora Márcia Freitas. A gente foi lá no Rio de Janeiro, foi fazer um evento, a primeira vez que a Sotiego teve um evento fora no estado de Goiás. Porque você pegar regional, levar regional para outro lugar e fazer um evento, isso é uma coisa diferente, né? Não é normal. O normal era ela vir aqui e a gente fazer.
A gente Sim. foi lá e levou a Sotiego lá. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas conheçam a Sociedade de Terapia Intensiva do Estado de Goiás. A gente não quer ficar na sombra mais de ninguém. Entendi. Tá. E aproveitando para falar de tecnologia, porque o webinar ele trouxe a tecnologia, né, para melhorar a questão de estudo. O que mais que vocês veem como promissor para dentro da terapia intensiva? Eu acho que uma das coisas que foi muito legal que a gente fez, que a gente, por conta de tempo, por conta de, às vezes, ter poucas pessoas que abraçam a causa, o João, ele fez uma coisa espetacular, que foi o Sotiego Conecta. O Sotiego Conecta foi um evento que a gente deu um start nele, foi um evento que a gente fez no HMAP, que a gente fez um mini congresso da Sotiego dentro do hospital. A gente agregou ali para residentes intensiva, a gente agregou para enfermagem, a gente agregou para equipe multi. A gente discutiu assuntos que não eram discutidos, como, por exemplo, mercado de trabalho, inteligência artificial, o dia a dia na UTIs, simulações que a gente fez lá. Então, assim, acho que foi muito importante. Eu acho que a gente tem que continuar. Eu acho que a ideia é levar o Sotiego Conecta para outros hospitais. Por quê? Interiorizar a Sotiego dentro dos outros hospitais. Por exemplo, levar no HC, levar no HGG, levar no Hugo, no UGOL, entendeu? Fazer os grandes hospitais do estado de Goiás receber a sociedade e trocar conhecimento. Para que outras pessoas, a pessoa que trabalha no Hugo, ela possa ir no UGOL, assistir ali um simpósio. A pessoa que trabalha no HC e no HGG, a gente tem que conectar as pessoas, não afastar mais as pessoas. A gente vive um momento agora de conexão da terapia intensiva. E como é que essa tecnologia da inteligência artificial pode ajudar dentro da terapia intensiva? O Douglas mexe mais com isso aí, né? Não, é porque é um tema muito novo. Acho que tem vários, Sim, eu fiquei assim, na hora que ele falou. tem vários cenários que a gente já enxergava. Lá né? no Hugo e no HMAP vocês usam bastante inteligência artificial, cara. Porque, na verdade, a gente vai criando ferramentas que nos ajudam em situações muito diferentes. Então, a gente pode usar a inteligência artificial em diagnóstico. A gente tem muito desafio de diagnóstico. O paciente dentro da UTI, às vezes, ele é um paciente, ele é extremamente monitorizado, mas a gente vive numa dúvida constante do que está acontecendo com ele. A inteligência artificial entra nesse ponto de identificar alterações, então, com os dados que a gente cria dessas monitorizações, e ajuda a gente, então, a antecipar um problema, a fazer uma escolha mais adequada de iniciar um antibiótico, a quando tirar ou iniciar um suporte avançado. Então, isso é muito interessante. Porque contar somente com um monitor e contar, às vezes, com a capacidade das pessoas de identificar um problema, às vezes é muito difícil. Talvez a inteligência artificial nos ajude nesse ponto e também em fazer diagnóstico. Diagnóstico diferencial é ainda uma falha nossa como médico. E o outro ponto que eu acho é na geração de dados. A gente tem um número assim, gigantesco de informações que são geradas dentro da UTI. Então, se você pegar um folhão, olhar as anotações da enfermagem em 12 horas de plantão, você vai ver de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, várias mensurações de pressão, de HGT. Se a gente tiver um monitor cardíaco ali instalado no paciente, são dados que estão continuamente sendo variando, né? Então, acho que a inteligência artificial tira um pouco dessa sobrecarga de julgamento, talvez, do médico e da equipe multi, porque ele pode te avisar e te antecipar de alguma informação e te ajuda a tomar uma decisão. Acho que é para isso que vai servir. Acho que não vai conseguir superar o julgamento clínico, porque isso a gente ainda não vai conseguir... Beira-leita, intensivista beira-leita. A gente não vai conseguir programar uma máquina, mas ela vai nos dar informações que a gente julgue necessárias para orientar uma condução. Eu sempre quis perguntar para você esse lance de inteligência artificial, porque você é de outra época. Eu também sou de outra época. Mas assim, eu peguei a transição, mas você já tem mais tempo de título. Por exemplo, na sua época que você coordenava lá no comecinho lá, a inteligência artificial nem era comentada. E hoje você está esbarrando com essa inteligência artificial. Tava chegando o iPhone, cara. Pois é. Lançando o iPhone 3. Eu queria ver o que você achou desse lance. O celular. Foi polêmico isso aí pra você, foi? Você teve que se adaptar, a gente é uma geração que não nasceu nisso, né? Assim, que a gente teve que quando comecei a dar plantão, não tinha a única inteligência artificial que tinha era o gasômetro. Então, é novidade, cara. Pra gente, pra quem é da minha época, assim, é um cenário totalmente desafiador, né? É uma coisa que
que a gente tem que batalhar por ela. Não é o que já está gravado nos núcleos da base da gente, né? A gente precisa ralar em cima disso. Para mim é desafiador. Conta um pouquinho dessa experiência, porque assim, eu como eu falei, eu sou a leiga da mesa. Aí você pensa assim, por um lado você fala assim, nossa, que massa, né? Vai ter inteligência artificial para ajudar os médicos a identificar um paciente que está no leito. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, nossa, mas e aí? Porque a inteligência artificial tem isso tudo. E você pegou as duas épocas. Então, conta um pouquinho dessa experiência e para agregar mais isso dentro da área da terapia intensiva. Eu acho que o primordial foi o que o Douglas falou, né? Porque a UTI, ela te gera muitos dados, são dados contínuos e são muitas variáveis, muitos dados. Então, o algoritmo de raciocínio para um médico intensivista, de fato, ele é quase infinito, assim, você pode ir agregando cada vez mais dados dentro dele, né? De tal sorte que chega um ponto que talvez você pode estar desatento para algum desses dados, né? Eles são muito dinâmicos, então, às vezes você vai ver o doente, um coordenador mesmo, que passa visita muito profissional, ele vê o doente 2 horas por dia num cenário de 24 horas em que o doente é totalmente dinâmico. Então, se você tem ferramentas que te dão alertas, né, que vão te gerar alertas, tanto para você pessoalmente, quanto a sua equipe, para ela não esperar a sua tomada de decisão, né, não é que ela vai tomar a decisão, mas ela vai te dar vários alertas para somar no seu algoritmo de raciocínio para que você tome decisões antecipadas, né? Porque quando a gente está falando de doença grave, tempo é vida, né? Tempo é disfunção orgânica, tempo é tempo de internação, tempo é custo e tempo é mortalidade. Então, na medida que eu tenho algum cenário que vai me antecipar a minha tomada de decisão, né? Eu não digo tomar decisão por mim, pelo menos me antecipar aos dados antes que ele salte aos meus olhos, né, para que eu possa tomar uma decisão mais precoce e mais assertiva, eu vou estar ganhando, né, no tratamento do doente. Eu acho que o outro ponto muito interessante é que a gente tem um número gigante de dados. Se a gente pega plantonistas ou médicos diferentes que sejam e dá o mesmo paciente, a gente tem julgamentos às vezes muito diferentes, porque frente àquele tanto de dados, pessoas, às vezes até com experiências diferentes e capacidades diferentes, elas têm julgamentos diferentes. Elas sabem onde olhar, como interpretar, o que fazer diante daquele dado. Quando você tem inteligência artificial, você consegue, talvez, filtrar esse tanto de dado, colocar uma informação que é um pouco mais alinhada, e aí você desobriga o médico de tomadas de decisões que são erradas e deixa com que ele também fique mais tempo junto ao paciente, próximo do leito, consiga ter um acolhimento melhor com a família. A gente começa a ficar menos tempo na frente do computador olhando balanço hídrico, olhando temperatura, checando uma cultura que você tem que ir lá checar no sistema. Isso já pode ser entregado para você de forma muito dinâmica, e aí eu fico mais tempo do lado do paciente, eu fico mais preocupado com a parte menos técnica, de acolher a família e dar um pouco mais de conforto. Então, acho que é também uma ferramenta para dar mais tempo da gente longe de uma tela. Isso aí é nítido na minha vivência, né? O tempo que a gente perdia, que hoje é considerado fútil, né? Num plantão ou numa coordenação há 15 anos atrás, é surreal. Eu, por exemplo, isso que você falou agora foi perfeito, assim, o tempo que eu dedico ao acolhimento familiar, né? A colocar a família dentro do algoritmo de tomada de decisão, na verdade, né? Não acontecia 15 anos atrás, eu acho que ninguém nem imaginava isso, talvez até por conta de tempo mesmo, né? Você estava só... Seu processo de trabalho estava totalmente vinculado a outras coisas, a correr atrás de um papel, correr lá atrás de um exame que estava guardado lá no laboratório, de uma chapa de um raio-x que perdeu não sei para onde. E isso tem que estar tudo integrado. Tem lugares que ainda tem folhão. Então, você tem que parar, olhar, identificar quantos ali naquele folhão foram febres durante as últimas 24. Nossa, Às vezes você tem que somar para ver se o balanço está correto. Isso é perder tempo. Se a gente tiver tudo isso integrado, meu julgamento é rápido. Eu me desobrigo disso e começo a olhar para o paciente com mais tempo. Quem ganha é o paciente? Porque o paciente o intensivista está tendo mais tempo para ficar com o paciente e menos tempo em tela e menos tempo sendo desperdiçado de forma inútil, né? Sim.
E falando em inteligência artificial, eu queria saber se a telemedicina ajuda nisso e como que ela ajuda também. Interessante, porque dentro do meu cenário hoje, a gente às vezes precisa de profissionais e discutir casos que são extremos. Então, esse contato, que é muito semelhante ao que a gente tem do webinar, às vezes de falar com alguém que está em São Paulo, isso acontece já. Então, isso é super interessante. Às vezes a gente precisa de uma opinião de um super especialista. Acho que isso a gente já consegue. Na pandemia, isso ficou mais aberto, porque não tinha intensivista num monte de lugar no país. Então, telemedicina foi o meio mais prático, às vezes, da gente coordenar um UTI e auxiliar algum ponto que está distante. E eu acho que no Brasil tem vários cenários que ainda vivenciam isso, né? Tem estados que têm baixo acesso à especialidade, né? E acho que a telemedicina veio aí para levar qualidade de atendimento, até educação mesmo. Que se você tem algum titulado, mesmo que via telemedicina, auxiliando alguém em alguma cidade, algum lugar que não tenha disponibilidade intensivista, além de você estar levando uma conduta mais acertada para aquele doente, você está fazendo um processo de educação continuada daquela equipe, né? Você vai estar literalmente formando uma equipe. O meu celular já é telemedicina. Então, dá 10h30 da noite, o plantonista aconteceu alguma coisa, ele não sabe o que está acontecendo, ou ele me liga ou ele me manda uma mensagem, eu preciso orientar esse Dorme com cara. 100 mensagens, Isso não acorda com existia há 300. 15 anos atrás. Como que você ia pegar uma opinião, uma orientação, uma informação que às vezes ele não tem? O meu celular já é telemedicina. Verdade. Eu lembro que há 10 anos atrás era muito complexo esse lance. Tipo, você ficava ali no plantão, determinada hora ali, acabou. Você tava sozinho. Não tinha mais ninguém pra te ajudar. Uma aventura, né? Era uma aventura. Então, assim, hoje, os plantonistas eles estão mais respaldados, né? Porque ele tem mais fácil acesso à coordenação da UTI, Isso é informação, ao né? intensivista, a informação, a própria literatura médica, ela tá muito fácil disponível em qualquer meio, né? Você consegue... Eu lembro que quando lançou o artigo lá em 2013, o ProServa, né? O Marco Antônio chegou com um artigo correndo, assim, pra gente, ó, tem que pronar, não falei, ó, tá aqui, ó. Aquilo ali pra gente era um negócio assim, surreal, né? E hoje a gente pega um artigo no Telegram ali, rapidão. Acabou. Então, assim, o conhecimento, ele tá vindo pra gente e batendo na nossa porta e falando assim, ó, meu irmão, se você não deixar a gente entrar, a gente vai entrar de qualquer jeito. Ou você vai deixar entrar ou... E como é que a Sotiego pode liderar a melhoria dessas tecnologias dentro do estado de Goiás? Aí... Tecnologias de informação ou você quer de cuidado? De cuidado. Eu acho que primeiro a gente tem que ver o que está sendo desenvolvido. Em relação, por exemplo, à inteligência artificial, a gente tem muita coisa sendo estudada. Eu acho que nos próximos anos isso deve chegar. Acho que é de interesse da sociedade que isso venha para o Estado. Acho que a gente vai buscar à medida que isso também for sendo validado. Isso cresceu muito tanto, novo. isso cresceu tanto que a AMIB, a nacional, ela já criou um curso de inteligência artificial. Então, ela vai treinar intensivistas. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que apoiar médicos do estado de Goiás para fazer cursos voltados à inteligência artificial, porque ela já chegou, ficou e já vai entrar. Então, assim, já tem curso da AMIB? Já tem curso. Isso já foi discutido já na nacional e eles vão colocar curso de inteligência artificial para o médico. A gente tem que fomentar. Então, acho que como sociedade, acho que por ser muito esse ponto de união, por ser uma representação, pelo papel de representatividade, a gente pode procurar como sociedade outros meios de trazer isso pra gente. Às vezes eu penso, por que a gente não se une a uma engenharia, a tecnologia da informação, trazer isso um pouco mais próximo da gente, que a galera tem uma mente totalmente desenvolvida para isso, mas eles não têm a menor ideia do que a gente precisa no nosso cenário. A gente está pousando um foguete de ré, mas a gente não consegue extrair dado do prontuário. Então, Verdade. isso não existe. Então, acho que só precisa de alguém para tentar unir as coisas. Né? Pega o cara... Disso. Isso, o cara sabe fazer o algoritmo, eles fazem qualquer coisa. Então, a gente precisa de alguém que só fala assim, venha fulano e ciclano, vamos sentar aqui, o que vocês precisam? Os caras fazem, a gente faz tudo. Então, acho que a gente dissocia muito a parte médica de todas as outras áreas. Então, agora que a gente está vivendo esse boom de tecnologia, acho que a tendência é a gente tentar fomentar isso. Né? Aproveitando, eu acredito que pode ser uma demanda interessante. Eu fiquei pensando, falei, caramba, isso ia ser uma loucura e ia ser muito bom para todo mundo, né? Quais as principais demandas que vocês enxergam para terapia intensiva nos próximos anos em Goiás?
Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a Sotiego vai ter que entrar de vez na ajuda da formação, literalmente. Por quê? O que a gente poderia fazer para poder mudar um cenário como esse, né? Ajudar no fomento, né? A gente tem hoje, eu acho que mesmo de uma forma engatinhando, mas a gente já tem um certo apoio às residências, que isso não tinha antigamente. Os residentes de terapia intensiva, eles, quando a gente chegou neles pela primeira vez, eles até ficaram meio assustados, entendeu? Eles não entendiam o que a gente estava querendo com eles. E, na verdade, a gente só estava querendo falar assim, cara, eu tô aqui para te ajudar, eu quero te mandar artigo, eu quero discutir caso com você, eu quero levar você ali num treinamento de prático, entendeu? O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que fomentar o desenvolvimento dos jovens intensivistas, porque quem vai estar lá na frente e vai mudar o mercado completamente vai ser eles. Eu acho que a única forma da sociedade atuar de uma forma importante, venha no futuro, lá na frente mesmo, uma coisa médio, longo prazo, é atuando na formação do jovem intensivista. Eu acho que é apoiando as residências, fazendo acontecer. Não ficar naquela história no papel. Eu vou ajudar, e cadê? Você não ajuda? Então, a ideia talvez é essa, né? Eu entendo que o papel imediato e prático é integração, né? Integrar a classe de residentes, né? Tentar fazer uma integração e um nivelamento para cima dessa formação, desse pessoal que está chegando agora. Integrar os hospitais em geral, né? Então, os hospitais ainda trabalham um pouco benchmarking e acho que ainda são um pouco integrados, assim, né? Fazer essa união, que eu acho que o João já tentou um pouco nessa chapa do passada, nessa chapa de agora. E integrar também as equipes, né? Entender que a unidade de terapia intensiva é uma empresa gigantesca, né? Que tem uma equipe surreal. E trabalho em equipe é fundamental dentro de uma empresa que trabalha com uma centena de processos. E não só isso. O que a gente vai fazer? Tem uma ideia, né, porque fica assim, vamos fazer coisa só para médico. Não, calma aí, não é desse jeito, não. A gente vai inaugurar uma nova etapa com o Congresso Centro-Oeste de Terapia Intensiva. A gente vai fazer um pré-congresso exclusivo para equipe multi. E um dedicado ao técnico de enfermagem. Por quê? Porque a gente tem a ideia de empoderar o técnico de enfermagem. Porque esse é o profissional que a gente tem que mais acolher, mais estar do lado, mais tentar fazer com que ele se aperfeiçoe, mais estude. Por quê? Porque ele é que está na beira do leito cuidando realmente ali do paciente. Então, se a gente tiver um estímulo de levar esse conhecimento para o técnico de enfermagem, a gente vai estar melhorando a questão da equipe multi, assim, 500%. Então, a ideia de trazer curso para congresso para a equipe multi, agregando enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, farmácia, eu falei todo mundo aí, se eu esqueci alguém, perdão aí, porque assim, é muita gente. Hoje a equipe, na minha época, quando eu fazia plantão, lá em 2009, lá, era eu, enfermeiro e fisioterapeuta. E tchau, meu irmão. Tinha que conseguir com isso aí, né? E os técnicos de enfermagem. Hoje você tem dentista dentro da UTI, hoje você tem terapia ocupacional, você tem psicólogo. Como é que você entra numa UTI hoje, você não tem psicólogo? Eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, cara? Eu não dou conta não, aí. Sem psicólogo, como é que eu vou acolher as famílias? Vou acolher sozinho? A gente é sobrecarregado. Então, assim, eu já não vejo mais UTI sem dentista, eu não vejo mais UTI sem fono, enfim. A equipe multi, ela é muito importante. Eu acho que aí a Sotiego entra nesse lance de, vamos fomentar desenvolvimento, não só para médico, vamos fazer isso para a equipe multi, que ela precisa. E se a gente investir na equipe multi, a gente vai estar investindo na UTI, a gente vai estar investindo na melhoria do atendimento. No fundo, quem ganha é o paciente. Tá, vocês falaram muito sobre a questão das pessoas envolvidas, mas e sobre a infraestrutura, ô Douglas? Me fala um pouquinho a questão da infraestrutura hoje e como pode ser melhorada. Tá, então, a infraestrutura em terapia intensiva ela vai mudar de hospital para hospital. Então, você tem ambientes que foram planejados para serem acomodados de fato para pacientes graves, e a gente tem estruturas muito antigas, então totalmente defasadas. A gente tem uma série de critérios técnicos que tem que ser seguidos, a Anvisa determina isso. Então, eu acho que a maioria das UTIs hoje no estado talvez não
não estejam adequadas nesse ponto. Acho que é um ponto para a gente cobrar, porque isso tem impacto. De infecção, associada à assistência, de conforto para o paciente. Delírio. Isso. A gente tem uma mudança muito hoje de mudança de perspectiva de trazer uma UTI cada vez mais humanizada. Trazer um ambiente mais adequado para o paciente e para a família dele. Então, a tendência é que a gente tenha no futuro ambientes que sejam estruturados para que as famílias venham para dentro da UTI. E também um grande problema que a gente vivencia é o de estrutura inadequada para os profissionais. A gente tem equipes que são maiores do que eram há 10 anos atrás, mas que não têm conforto adequado, não tem uma copa adequada, um ambiente de lazer mínimo, talvez nos momentos de descanso, e talvez seja um ponto para a gente discutir e talvez tentar desenvolver. Porque é muito desconfortável você ir para um TI em que você tem 10 leitos, às vezes tem um número muito grande, às vezes quase 30 profissionais rodando durante um dia, e aí você tem 2 camas no repouso, são beliches e estão quebradas, por exemplo. Acho que isso impacta também a infraestrutura. E a gente precisa trazer os familiares para a família, então a gente tem que fomentar um ambiente que seja seguro e adequado para os familiares. Impacta até no atendimento, né? Até na forma como a equipe lida com as famílias, né? Se você tem uma estrutura ali que não agrega, você... Isso impacta em infecção também. A gente Infecção. precisa ter ambientes mais areados. A gente conhece muitas UTIs que elas são um enclausuramento para o paciente. Não tem um raio de sol, o paciente fica 20 dias internado e ele fica sem ver um raio de sol. A gente tem que fazer malabarismo para descer ele para fazer uma visita no jardim. Então, essa mudança também de estrutura a gente vem vivenciando. O Hugo vai ter reforma para tentar mudar algumas coisas nesse sentido, mas é uma coisa que a gente precisa cobrar. A gente precisa ter uma pia para lavar a mão adequada. Então, a gente... Mas acho que mudou muito. Hoje a estrutura da UTI ela é feita mais para acolher mesmo. Antes ela era muito mais fechada. Tipo assim, a UTI era de porta fechada, lacrada, tinha um cadeado lá, ninguém entra, ninguém sai. E só quando terminar o plantão vai negociar. Isso tem que ser fomentado. A gente abriu as portas para a família. A família tá dentro da UTI. É muito melhor a família Eu dentro trabalho da em UTI, locais né? que a família ela tem livre acesso. Ela pode ali visitar o paciente 8 horas da manhã, pode visitar o paciente meio-dia, pode visitar 2 o da paciente manhã. 4 da tarde. Madrugada também não. Mas assim, a família ela tem livre acesso à UTI. Eu acho que assim, a gente chegou num ponto hoje que a família vai tomar a decisão de quando vai visitar o parente na UTI e quanto tempo vai ficar lá. É porque o paciente não é nosso. Ele é uma pessoa Era uma ideia e ele antiga. está dentro de uma Isso era uma família, ideia né? antiga. O paciente é nosso. A família não entra, fica lá na porta chorando. Não Isso tem não mais isso, não. existe. Não O existe. local que ficar desse jeito é o local fadado a fechar, né? Isso é a questão que você trouxe de humanizar mais. Isso, a a gente é uma mudança de intensiva, né? perspectiva. É um ambiente de outro mundo, que nem os outros médicos gostam muito de ir. Parecia uma jaula pequena com a porta, tem um horário X de entrar e de sair. Você vê o paciente num cubículo, no final da visita vai embora, volta no outro dia Dá com a mais informação. desespero para a família. Isso é uma angústia gigante. O maior modificador de UTI nos últimos 10 anos se chama humanização. Ela abriu as portas da UTI, ela Mas a gente modificou precisa- a forma como a UTI é feita. Você lembra o trabalho lá, o Vansan colocou lá um trabalho lá no Critical Care, a UTI perfeita. A UTI perfeita era como se fosse a nossa casa. É por que ele quer passar essa informação pra mim? Porque eu tenho que fazer o paciente sentir em casa. Mas Na casa dele, porque ele tá morando lá, ele tá sendo atendido ali, ele tá morando ali 30 dias, 40 dias, e a família morando também, porque a família fica lá na porta. E isso A ajuda UTI até na recuperação. Ajuda, absolutamente. ajuda demais. O Se você tem impacto uma é totalmente UTI diferente. fechada, que não tem janela, que o paciente não vai lá fora, que o paciente vê pouca família, esse paciente vai fazer delírio, esse paciente vai ficar mais tempo internado, ele vai ter mais infecção, vai morrer. A mortalidade aumenta. A nossa visão hoje não é só em salvar a vida, né? Então, isso é um paradigma. A gente chega num ponto que a gente começa a dominar muito o paciente grave e mantê-lo vivo, mas não adianta mantê-lo vivo sem dignidade, qualidade de vida, sem condições de reabilitar, de ele ser socializado. Então, nesse processo, a gente trouxe e vem trazendo família. Talvez nisso a gente falhe, porque a gente não tinha essa mentalidade há 20 anos atrás, quando boa parte das UTIs do estado foram construídas, né? Então, a gente tem que ter uma mudança. E uma mudança também dentro dos profissionais, porque não são muitas equipes hoje que, como um todo, elas estão preparadas para acolher esses É familiares. engraçado que eu participei de uma construção recente, assim, tipo assim, de ideia como é que vai fazer uma UTI, né? Aí tava lá todo mundo sentando assim, a primeira pergunta foi, onde que a gente vai receber a família? Então, assim, mudou até a forma de construir a UTI. Falou assim, olha, onde eu vou receber a família, aonde eu vou acolher, aonde Mas eu é vou uma fazer... pressão, cara, pressão do mercado, pressão A última de coisa que eles falaram foi no leito.
A última coisa que eles falaram foi do leito. Aonde eu colocar o leito? Ó, aqui vai ser o leito, entendeu? O médico vai ficar aqui na frente, entendeu? Então, Eu acho que essa é uma pressão constitucional, cara. Direito à qualidade de vida, direito à vida, direito assim, a proibição de tortura, né? É um ambiente de tortura, né? A coisa que mais me incomodava na época do Covid, por exemplo, é porque como a gente começou a abrir um monte de vagas de UTI improvisadas, às vezes numa enfermaria, em ambientes que não eram adequados, e aí você precisava dar uma má notícia. meu Deus. E a gente não tinha local Corredor. para dar má notícia. A gente tinha que dar num corredor. É uma Com má gente notícia mesmo, né? passando, com gente fazendo barulho, e aí você tinha que colher um familiar que ele já vinha... O prejuízo Não- social disso é Gigante, inquantificável, assim, inquantificável. não dá para medir. A Assim. gente subvaloriza a São infraestrutura. lutos totalmente patológicos, né, cara? São lutos que não conserta nunca mais, talvez. Surreal. E assim, a questão que você trouxe, que hoje se fala muito sobre qualidade de vida, foca muito na qualidade de vida e a gente fica até um pouco com receio de estar dentro de uma UTI, né? Hoje em dia, todo mundo, eu acredito que ninguém quer estar dentro de uma UTI, a não ser que tenha previsão rápida de sair. Passou por uma cirurgia plástica, por exemplo, deu tudo certo, vou sair daqui 24 horas. Eu não sei exatamente como funciona. Então, assim, isso dá uma tranquilidade maior para a gente, que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida do paciente, de quem está lá dentro, e da família. Mas essa foi uma mudança importante dos últimos anos, assim. Hoje o foco é tempo mínimo de internação. Então a gente tem que se dar o mínimo possível, ser o mais assertivo nas tomadas de decisões. É aquilo que a gente falou da inteligência artificial. Se eu demoro 24 horas para tomar uma decisão que já de alguma forma era sinalizada no dia anterior, é a diferença talvez de viver ou morrer, ou a diferença de ficar 7 dias a mais de internação. E não são só mais 7 dias de internação. Esse doente que teve uma tomada de decisão atrasada e que ele ganhou mais 7 dias de internação, ele não é a mesma pessoa que recebe a alta. Ele é uma pessoa muito mais debilitada, né? Então ele vai retomar as atividades sociais dele num tempo muito maior. Então, prejuízo psíquico para a família, para ele, prejuízo financeiro para a pessoa, para a família, para o Estado, né? E talvez para um idoso, assim, a diferença entre ser funcional ou não ser mais funcional. Então, o Douglas foi ímpar na fala dele, quando ele fala que não é mais o foco de sobreviver. A gente alcançou um status tecnológico, um manejo de dados vitais grandes, que a gente tem uma capacidade muito grande de prolongar a vida e de talvez até sobreviver um doente que talvez ele não tenha mais qualidade de vida nenhuma. A gente criou até um outro perfil de paciente na UTI, né? Que é o crítico, crônico, que é o paciente que faz síndrome pós-terapia intensiva. A gente criou outras coisas, né? Porque a gente foi ali tratando pacientes ao longo do tempo, pacientes que foram sobrevivendo, e foi criando um nicho de pacientes, um fenótipo de paciente diferente. Aquele cara que não morria, ficava muito grave, dependente de ventilação mecânica, dependente de droga, dependente de um monte de coisa. Criou-se uma nova matéria na terapia intensiva, né? Que é o paciente crítico Os últimos 20 é o anos desafio do ensinou momento. demais para a terapia intensiva, porque a gente percebeu que a gente tinha um idoso muito grave, de repente, você, numa batalha muito grande, sobrevivia, traqueostomizado, hemodiálise, alta da UTI, uma vitória. Pra quem Mas essa você alta? ia perceber que esse doente não saía mais do hospital, ele reinternava na UTI logo depois, alguns meses depois ele vinha a óbito. Então, qual foi o benefício que sobreviver aquele doente trouxe? Zero para a sociedade. Na verdade, trouxe malefício, né? Fez uma pessoa sofrer muito tempo, familiar sofrer muito tempo, um custo muito elevado. Então, nós ensinou muito, né? Nos últimos anos. E como que a Sotiego pode trazer melhorias para esse cenário, para ficar mais rápido? Capacitação. Eu acho que a palavra é essa. Capacitação é Especialistas, oferecer o que a gente precisa, né? Fomentar desenvolvimento, fomentar a pessoa estudar, fomentar a gente discutir sobre o assunto, fazer artigo, jornal, sentar todo mundo trocar trocar experiências, né? experiência. Porque quando você está nesse webinar, você não está só
passando uma informação de um artigo, uma informação nova. Você está trocando experiência entre vários profissionais. Mas isso aí, Gustavo, eu até falo pra você, o João, a gente sentou com a gente, conversou isso aí, e ele falou exatamente isso. Ele falou que a gente tinha que conectar os intensivistas. É isso que a gente quer fazer. Então, a ideia do Sotieg Conecta vem de novo nesse sentido. Eu vou conectar o intensivista do HC com o do Hugo, com o do Gol. Pra que a gente faz? Troca de experiência. Esse tempo atrás eu recebi uma mensagem de um chefe de serviço falando assim, por que a gente não tem mais contato com os outros pessoal de outros hospitais? Pra gente trocar ideia, discutir a caso clínico, discutir... Por que a gente não faz isso com os residentes? Vamos fazer, ué. Vamos criar uma nova etapa nisso aí. Mas talvez a ideia do Sotieg Conecta bate muito com essa pergunta, porque a gente pode fazer isso, fazer troca de experiência. O que o Hugo tá fazendo no sentido? O que o Gol tá fazendo? O que o HC tá fazendo? A gente pode trocar ideia, ver como é que a gente pode fazer para melhorar a situação. Qual a experiência do Hugo com esse tipo de paciente? Entendeu? Então, acho que é por aí. Eu acho que em assistência tem 2 pontos que a gente pode trabalhar. A gente precisa de alguma comissão que desenvolva cuidado paliativo dentro da Sotieg. Eu acho que isso é um ponto importante. É um ponto que precisa ser melhor desenvolvido. A gente tem, acho que os grandes hospitais hoje, pelo menos do estado, são hospitais que têm muitos pacientes que são elegíveis, mas a gente não tem ainda equipes que foram preparadas. E a gente não tem nada em desenvolvimento. Mas essa a proposta da chapa dessa é exatamente isso. É a criação de 2 cargos. Que a gente quer criar. Isso aí tem que definir depois em assembleia, porque não pode ser feito de qualquer forma. Eu vou criar aqui. Não é assim. Tem que ser feita uma assembleia, uma reunião, ata, escrito, eu tô criando o Comitê de Cuidados Paliativos da Sotieg. Dá para fazer? Dá para fazer. É fácil fazer? É só reunir. Fazer uma ata, escrever. Diretor executivo. Tem que ter. É a pessoa que vai correr atrás de levar a Sotieg, o nome, para frente, né? Discutir com outras regionais, fomentar eventos, desenvolver outras atividades fora do estado, conversar com intensivistas, entendeu? Além dos outros cargos que a gente tem. Mas eu acho que isso aí é tranquilo para fazer. Eu acho que outro ponto interessante é que a gente precisa olhar para o paciente depois que ele sai da UTI. Então, a gente tem síndromes hoje que são desenvolvidas no paciente quando ele sai, mas quem que está olhando isso hoje no estado? O que a gente tem de informação desses pacientes? Quantos pacientes que a gente dá alta hoje vítima de... ambulatório pós-alta de UTI que é atuante no estado. O que o estado oferta para esse paciente de cuidado depois que ele sai da terapia intensiva ou sai de alta? Porque muitos deles, no seu ambiente lá no UOL, por exemplo, que tem um monte de paciente que vai ter alguma sequela neurológica grave e vai precisar de cuidado a longo prazo. Mas quantos desses você realmente sabem que saem do hospital? Quantos desses são cuidados? O que a gente está olhando para esses pacientes? Porque isso é um feedback para a gente. Com certeza. Porque isso é o que importa no fim das contas. Não é só eu tirar o paciente. É que esse paciente, como que está esse paciente daqui a um ano? E essa informação para a gente que é intensivista, a gente se perde, a gente não tem. A gente não tem o hábito de ver o paciente lá na frente. Assim como quem atende no pronto-socorro, depois que sai daquele ambiente, ele não acompanha o paciente. A gente da terapia intensiva, às vezes, depois que ele sai da UTI, a gente perde o contato desse paciente. Perde o contato completamente. Que informação? Como é que está esse paciente? Será que aquela conduta que eu tomei em abril teve um impacto positivo em dezembro para esse paciente quando ele está em casa? Eu não sei. É uma fantástica da Sotieg Essa e atrás do informação. Estado fazer uma parceria com o Estado. Porque a gente tem alguns serviços de cuidados, né, dos hospitais, mas isso é micro hoje. Em relação à quantidade de pacientes que a gente tem. Tanto que muitos desses pacientes aí que a gente dá alta, que você comentou, eles ficam represados em longa internação. A gente não tem ambiente para cuidar desses pacientes lá fora. Não tem home porque care. basicamente a gente nem sabe como que estão esses pacientes. E me explica um pouquinho, você pegou esse gancho e eu falei, nossa, caramba, realmente isso não acontece, eu não sei se acontece em outros estados. Como que isso pode ser feito? A gente precisa criar serviços desenvolvidos para cuidados do paciente lá fora. Então, os hospitais podem desenvolver isso, podem aprofundar com equipes que façam cuidado em casa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que sai traqueostomizado com dano neurológico avançado. Ele vai ser cuidado pela família. No ambiente de família, a gente consegue levar um profissional para cuidar desse paciente? Como que é feito esse cuidado? Com que rotina esse paciente precisa ser visto? Porque, eventualmente, às vezes esse paciente vai para casa e às vezes ele reinterna porque ele teve um cuidado inadequado. A gente não dá o suporte adequado. Eu vou até mais longe. Há 10 anos atrás, a gente tinha núcleo de cuidado paliativo nos hospitais?
Goiás, 0. Pois é, e a gente pode ter um núcleo de cuidados pós-intensivos. Então, assim, é uma coisa que dá para trabalhar nos hospitais, é uma coisa... E colocar o intensivista, às vezes, na linha de frente desse paciente que saiu da UTI, pode ser uma opção muito boa. Intensivista tem que sair da UTI, esse é o problema. Então, a gente ficou muito no nosso pequeno ambiente, mas a gente precisa sair da UTI, porque o foco, na verdade, é a gente tratar o paciente. O sobrevivente de UTI, ele é um paciente de alto custo. O paciente grave, ele não é um paciente grave só naquele espaço de tempo da UTI, entendeu? Ele precisa ser visto antes, então às vezes a gente precisa sair para ver o paciente antes de chegar na UTI, se tiver condições, e eu preciso ver o meu paciente quando ele sai daquele ambiente. Senão eu só fico com o paciente, eu só vejo... O momento da medicina de o meu interesse é o paciente. Essa noção, a partir do momento que você tiver um acompanhamento mais sério, uma vivência maior desse pós-alta, esse resultado, ele entra no seu algoritmo de tomada de decisão no doente ele é o agudo. meu melhor feedback possível. Sim. Mas a gente não tem isso como dado. Sim. Eu não sei como é que é meu paciente que eu dei alta ontem vai estar daqui 6 meses. Isso aí pode ser Eu um nunca desafio mais para vou ver. Sotiego por agora. Tanto que eu tenho o costume de marcar estrelinha nos pacientes, em alguns, para eu ir acompanhando. Às vezes, eu tô fazendo nada aqui no plantão, dou uma olhada no paciente, no fulano que eu dei alta, para ver daqui 6 meses como é que ele tá, para ver se eu fiz alguma coisa que realmente teve benefício. Né? E tem alguma maneira da Sotiego ajudar nesse processo? Tem, a gente pode desenhar várias formas de acompanhar e propor, pelo menos, em alguns ambientes, principalmente desses de pacientes que têm... A Sotiego, ela representa os médicos intensivistas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer reuniões com os diretores de hospital. A gente pode mostrar para eles a necessidade, mostrar o que ele pode ter de redução de custo na unidade dele, tendo um cuidado. Né? Secretaria Municipal. A Secretaria Municipal, Estadual. Né? A gente pode criar um núcleo que extrai informações. Alguém, um intensivista que consiga, pelo menos, acompanhar esses casos. Essa é uma informação que a gente precisa criar, né? E, na verdade, vai além, né? Porque você pode mostrar para o gestor estadual o quão isso é benéfico no sentido até econômico, né? Porque se eu evito reinternações, né? Se eu consigo reabilitar de forma mais adequada, então aquele cara vai estar menos tempo vinculado a um seguridade social, né? Ele vai voltar ao trabalho dele mais rápido, de forma mais rápida. Sabe o que eu escuto no dia a dia? O impacto é gigante. O que eu escuto no dia a dia? Às vezes o paciente ele sai da UTI, aí ele não está muito bem, ele precisa de uma reabilitação importante. Aí eu recebo muitas perguntas assim, doutor, você não acha que tem que fazer uma IH por CRER? Então, assim, né? A gente precisa perguntando... Criar um fluxo, né? Desenhar uma coisa mais objetiva, mais clara, né? Acho que a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa... E para isso a gente precisa tirar o serviço da UTI. Acho que esse é um paradigma. Então, acho que é uma coisa que tem que mudar. O meu paciente, ele não começa grave no momento que ele entra no meu plantão. Ele começa antes. Então, onde que nesse fluxo todo, até ele reabilitar e estar com a família dele, o que eu faço? Entendeu? O meu impacto não é só naquele quais as intervenções naquele espaço de tempo que vão impactar isso. Isso tudo, é o né? que verdadeiramente é o dado. A informação eu acho que dá para fazer isso aí, dá para tirar do papel. Daniel, recapitula para mim os principais pontos que a gente tratou aqui para que as pessoas, os médicos intensivistas e os interessados em ser médicos intensivistas, eles possam entender melhor o papel da Sotiego para ajudá-los a estarem mais tranquilos dentro da terapia intensiva. Bom, então assim, para quem tem um pouco de dúvida em relação, muita gente me pergunta assim, Daniel, mas eu pago a mensalidade, a anuidade da AMIB, como é que eu faço para me associar à Sotiego? Quando você paga a sua associação à AMIB, automaticamente esse dinheiro ele vem para a gente. Ele vem para a Sociedade de Terapia Intensiva e a gente fomenta desenvolvimento. Desenvolvimento em quê? Em ensino, em eventos. Por exemplo, o João conseguiu uma coisa que estava no papel há muitos anos. A gente conseguiu fazer o primeiro congresso goiano de terapia intensiva, foi um marco na terapia intensiva do estado de Goiás. A gente nunca tinha tido um congresso nosso mesmo, inclusive com participação de palestrantes nacionais, um evento para mais de
assim, a grande reclamação do Congresso, eu pensei que o pessoal ia reclamar do coffee break, eu pensei que o pessoal ia reclamar de um monte de coisas, reclamaram, seu doutor. Eu peguei lá, depois o Forms lá, tava assim, a principal reclamação é que muita gente assistiu em pé, porque nem a gente esperava que fosse dar tanta gente no Congresso. Então, assim, vamos fazer Congresso? Vamos fazer para muita pessoa, porque a gente não esperava esse acolhimento do público em geral. Então, acho que a Sotiego, ela vem no sentido de fomentar desenvolvimento, fomentar a educação, conectar intensivistas, fazer com que a terapia intensiva entre em todos os hospitais e a Sotiego entre também dentro de todos os hospitais, participe da formação, da educação desses profissionais. Eu acho que o apoio dos jovens intensivistas, eu acho que é isso que a gente vai fazer diferença. Se isso for permitido, a gente vai conseguir fazer muita diferença, porque a gente tem gás para isso. Lembrando que a gente não recebe nada, tá, pessoal? A Sociedade de Terapia Intensiva do Estado de Goiás é uma sociedade sem fins lucrativos. Tá? A gente não recebe nenhum tipo de salário para desenvolver essas atividades. A gente faz com paixão da especialidade e querendo aquela... Você lembra daquelas conversas que a gente tinha, Gustavo? A gente falava assim, mas a terapia intensiva do Goiás está engatinhando. Enquanto a gente não mudou a história, estava engatinhando. Quando a gente começou a fazer acontecer, já está andando. Não está engatinhando mais. Então, assim, a gente saiu do engatinhando. A gente está andando. E a gente vai andar longe. Eu acho que a ideia é essa, entendeu? Bom, fala para mim um pouquinho, Gustavo. O que você espera do futuro da terapia intensiva dentro do estado de Goiás? Eu espero uma terapia intensiva mais profissional. Uma terapia intensiva de especialidade. Isso. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter o entendimento de que nós estamos trabalhando com mortalidade, então é uma coisa muito importante. Nós estamos trabalhando com custo altíssimo, assim, o impacto social, que foi o que a gente discutiu por último aqui agora. Não basta só sobreviver o paciente grave. Nós temos que avaliar, medir e observar o impacto a longo prazo desse paciente, desse sobrevivente à terapia intensiva. E nós precisamos trazer humanização, né? Entender que não temos só uma doença grave, nós temos um impacto social de uma doença grave, que tira alguém da sociedade, que impacta uma série de familiares, né? Então, a gente tem que ter essa visão holística, né? Eu acredito. Nós temos que olhar com a terapia intensiva de forma mais profissional. Acho que esse é o objetivo principal. Certo. E vocês têm algum convite para fazer para o pessoal que está assistindo o podcast e para falar sobre as propostas da Sotiego para eles estarem participando, para eles estarem mais ativos? Bom, nos últimos tempos a gente tem feito muita propaganda, porque não adianta nada a gente caminhar e não mostrar também o que a gente faz. Então, a gente, sempre que a gente chama, convida para as aulas, a gente faz link, a gente tá chamando a sociedade para participar. Às vezes a gente é chato, né? Manda mensagem várias vezes, manda os convites toda hora para exatamente as pessoas participarem, porque a gente quer que as pessoas participem, né? Então, eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer uma coisa muito importante pelo futuro da terapia intensiva. E talvez a gente nem colha essas coisas. Talvez quem vai colher é quem realmente está recebendo o benefício nesse momento. A gente está plantando a sementinha lá, principalmente no pessoal dos jovens intensivistas, né? Então, acredito que esse pessoal é que vai colher o que a gente plantou nesse momento. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Tá. Vamos lá, vocês falaram que tem a previsão de fazer diversos webinars, ajudar no desenvolvimento de uma terapia intensiva mais humanizada. Como que vai ser feita essa divulgação para as pessoas estarem atentas? Nas redes sociais. Redes sociais. A gente vai ter que fazer eventos dentro dos hospitais, mostrar a sociedade para essas pessoas, mostrar para eles a importância. Muita gente já chegou para mim e falou assim, mas eu só paguei a AMIB aí porque eu queria uns descontos aí nos cursos aí e tudo. Mas ele não viu que, na verdade, não foi o desconto que ele ganhou, ele fomentou a sociedade sem ele querer saber. Assim, sem o entendimento, ele fomentou a nossa sociedade. Então, assim, eu acredito que a gente tem que mostrar o nosso papel, o que a gente tem para fazer,
quais são as propostas, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que da feita que os intensivistas começarem a perceber que eles estão sendo valorizados, que a especialidade deles está sendo defendida e que o nome deles está sendo divulgado e eles estão tendo uma visibilidade melhor, eles vão entender a real necessidade de ter uma sociedade organizada, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês no nosso podcast. Se vocês quiserem agradecer ao público ou fazer algum convite, está aberto para vocês. Fiquem à vontade. Eu fico muito grato de estar aqui hoje com o Daniel, com o Gustavo. São pessoas que eu convivo aí nos últimos anos, tenho extremo respeito. Acho que a gente está topando isso justamente porque nós nos conhecemos. Eu acho que é um vínculo nosso em prol de uma coisa que nós três amamos, que é a terapia intensiva. A gente enxergou e vivenciou aí nos últimos anos o ápice de um Covid e também uma melhoria que vem sendo plantada aí nos últimos, talvez, 2, 3 anos, de grande melhoria. Acho que a gente vai entregar, acho que a nossa proposta é uma proposta de melhoria, de continuar algo que vem já iniciado, vem dando muito certo, diga-se de verdade. E eu acho que o nosso grande foco é justamente em valorização do profissional médico intensivista e dos demais profissionais que são especializados. Eu acho que a nossa grande proposta é justamente de valorização da especialidade do ambiente de terapia intensiva, que seja feito justamente por isso, por profissionais. Acho que a nossa proposta maior é lutar nos pontos que a gente precisa para que a gente tenha intensivista dentro da UTI. Exato. Eu queria agradecer, né, a presença de todos. Foi maravilhoso poder conversar com vocês. Vocês são duas pessoas que moram no meu coração. E eu queria colocar que a gente está aberto a sugestões, aberto a opiniões. Nós estamos... O foco é em melhoria, é em valorização da classe, é em valorização do trabalho, é no reconhecimento do trabalho, né? Eu acho que nos últimos anos que o pessoal percebeu o quão sério é uma unidade de terapia intensiva, né? O quão importante é a gente ter profissionais dedicados e capacitados dentro do ambiente, igual a unidade de terapia intensiva. Então, o que a gente quer é valorização e mostrar cada vez mais, tanto para a sociedade, quanto para os gestores, quanto para os hospitais, a importância da classe e para que a classe veio, né? Que a gente está aqui para melhorar esse cenário em Goiás. A importância do intensivista, seja ele médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente tem que ser valorizado e a sociedade é para todo mundo, não é só para o médico. A gente vai valorizar todo mundo que está envolvido no processo. O intensivista não é só o médico intensivista. É o enfermeiro intensivista, é o psicólogo intensivista, todo mundo que trabalha, é o técnico de enfermagem que está ali no dia a dia ralando ali, cuidando dos pacientes. Eu acho que essa a proposta, é unir, conectar intensivistas e fomentar a terapia intensiva no estado de Goiás e a gente ser reconhecido mesmo, nacionalmente, pelo trabalho que a gente vem desempenhando na sociedade. Bom, pessoal, acredito que vocês gostaram bastante do bate-papo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse podcast. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.